Amigos e amigas do Pop Fan Entrevista hoje com esse que vos fala, Edgar Borges, o âncora, anfitrião sempre desse espaço, desse momento muito bacana, muito benquisto, muito simples e humilde, mas que hoje nós teremos a satisfação de conversar com uma das profissionais mais ilustres do ramo do audiovisual, aquela pessoa que quase nunca aparece diante das câmeras, mas que a gente consegue reconhecer o capricho e o trabalho com a assinatura dela. A gente vai conversar com a Júlia Delbel, ela já está aqui entre os convidados, mas antes de iniciar esse bate-papo sensacional que eu estou aguardando há muito tempo, vocês não têm ideia, eu gostaria só de deixar um recadinho, galera, que hoje também aconteceu a Gamescom na Alemanha, foi transmitida aí ao vivo pela internet e pela nossa parceria com o canal Gamerzone Brasil, vocês podem conferir as principais notícias sobre o evento lá no feed do Gamerzone. Então, dá aquela forcinha para esse collab que acontece aqui. Deixar o Ryan também, que é o responsável pelo Gamerzone. Mas, galera, então vamos lá, sem mais delongas, ela já está aqui. Vamos conversar com a Júlia Delbel. Júlia, pula para cá, porque muitas são as perguntas e respostas. A gente vai tentar, né? Segredo é segredo. Chega para cá, Júlia Delbel. Olá! Júlia, minha amiga, boa noite. Seja muito bem-vinda a esse espaço humilde chamado Pop Fan, com mais um capítulo do Pop Fan Entrevista. Estou muito feliz, muito satisfeito de tê-la aqui como convidada nessa noite. Então, como é de praxe, exercício para todas as pessoas que eu recebo aqui, você, por favor, apresente-se, minha amiga, para os nossos audientes aqui nessa noite e quem vai nos ver posteriormente. Primeiramente, muito obrigada, tá, Edgar? É um prazer falar com você. Demorou, né? Mas deu certo agora. Bom, eu sou a Júlia Delbel, né? E eu trabalho no ramo do audiovisual já faz 8 anos, né, profissionalmente, mas eu também já estou trabalhando com edição, já faz acho que mais de 10 anos agora também. E é meio que isso, né? Eu comecei lá no Omelete e agora eu também estou numa outra empresa que chama, né, é uma startup de nutrição, que chama N2B, que agora eu estou fazendo conteúdo com saúde, né? Então tô lidando com nutrição, essas coisas que também é bem interessante, é bem legal. Ô, Júlia, bom, de qualquer forma você já deu um spoiler aí, mas não tem como também a gente não falar, né? Que exatamente o Omelete faz grande parte da sua vida. A gente vai entrar nessa seara daqui a pouquinho, mas vamos, como diria Jack o Estripador, por parte, porque muito temos a falar. Normalmente as pessoas gostam exatamente de estar nessa posição que aqui estamos, diante das câmeras, alguns ficam um pouquinho mais tímidos. Então eu gostaria já de início de perguntar como é que foi a sua identificação, minha amiga? Como é que apareceu, surgiu para você o desejo, o anseio de ser uma profissional do audiovisual? Eu cresci com cinema, tá? Meu pai é um cinéfilo, assim, absurdo. E eu cresci exatamente com ele, assistindo muito, muito, muito filme. Eu sou muito apaixonada por cinema. E aí a cada filme que eu fui assistindo na minha vida inteira, eu fui me interessando mais, e me interessando pela produção, sabe? Me interessando por detrás das câmeras. Eu era aquela que, quando alugava um DVD, um Blu-ray, alguma coisa, ficava vendo todo aquele featurette, como que foi feito, eu ficava vendo tudo isso. Eu sempre amei muito essas partes. Então, era realmente a minha paixão. E aí eu fui fazer faculdade de cinema, tudo, e foi. Aí foi em diante. Pois é impressionante porque, como você falou, muitos cinéfilos consomem exatamente ali o que é apresentado na tela com relação à história, os personagens, o protagonista. E você exatamente foi pela vereda completamente diferente. Você se interessou naquele take, naquela tomada, naquele ângulo para começar exatamente a trilhar o teu caminho. E você também já
deu aí a pista de que ingressou na faculdade de cinema por uma instituição muito bem conceituada. Como é que foi esse processo, Júlia? Foi naturalmente uma coisa veio chamando outra? Você teve a indicação de algum familiar, de algum amigo? Como é que se deu? Eu fui pesquisando, na verdade, assim, né, eu nem sabia que exatamente existia de curso de cinema, tudo eu fui pesquisando. E aí eu encontrei o curso da FAAP. E Uhum, aí pesquisei mais a fundo e vi que era muito conceituado, que era muito bom. uhum, E aí eu prestei vestibular, tudo, consegui passar. E assim, quando eu entrei, me encontrei, assim, foi o lugar que eu me encontrei, era tudo que eu queria, sabe? Eu tinha prova que você tem que assistir 6 filmes, né? Para mim uhum. era perfeito, era tudo que eu queria. E foi assim, foi incrível lá, foi muito legal e foi bem a minha introdução com edição, tudo isso, foi tudo na FAAP, né? Que a gente, desde o primeiro semestre, tem um monte de trabalho para fazer um monte de coisa e Uhum, lá você tem umas ilhas de edição. Então, por exemplo, desde o início, desde o primeiro semestre, tudo, você já tem que começar uhum, a produzir. Então, é meio que um se uhum, vira, mas a FAP também te uhum, dá esse suporte. Então, você tem ilha de edição, você tem as câmeras, você tem tudo lá. E aí a gente gravava, entrava numa ilha de edição e meio que dirigia a edição. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu me uhum. interessei muito com aquilo. Eu achei muito legal. E aí foi indo. Bom, aí, óbvio que no processo, na caminhada, a gente tem acertos e a gente tem alguns tropeços também pelo meio do caminho. Você hoje, exatamente, tem uma carreira consolidada, um nome bem reconhecido no mercado, graças a Deus. Mas se você tivesse assim que olhar um pouquinho para trás, Júlia, tem alguma peça sua que você olha, puxa, eu vou tirar esse aqui do ar, eu vou refazer esse aqui. O que você pode nos dizer? É, é que assim, é muito engraçado, porque eu gosto, às vezes, eu fico muito tempo sem ver minhas coisas antigas, mas às vezes eu dou uma olhada Uhum, e falo, nossa, eu achava que eu tava arrasando, né? Mas eu acho muito legal porque eu lembro, por exemplo, dos meus trabalhos da FAAP, eu lembro muito de tudo que estava acontecendo. Então, assim, tem uhum, trabalhos que eles ficaram, ok, nem foram tão bons assim, mas toda a uhum, história por trás, o jeito que a gente bolou, a gravação, sabe? Tipo, tá ali com aquelas pessoas que são incríveis. Então, é, tem uns tropeços, tem aquela coisa assim, isso aqui não ficou tão legal, mas é tão gostoso, acho que, passar por uma fase assim, entendeu? Você vê aquilo, você fala assim, não ficou tão legal, mas que bom que eu passei por isso, porque eu melhorei, entendeu? Então, eu uhum. até nem gosto muito de falar assim, não, isso aqui é o piorzinho. Eu falo, não, tipo, acho que eu tive que fazer isso para eu fazer um melhor, entendeu? Todo mundo, exatamente, todos os seus filhos vão dizer assim, tem um carinho, independente de se foi bem na escola ou se também deu aquela aprontada. Isso é bom e é Exatamente. bacana exatamente de ouvir, porque é um estímulo também, Júlia, a quem está começando, quem está ingressando exatamente no ramo. Até porque existe uma particularidade que você até apontou de uma forma muito sutil, que a faculdade de cinema ela também aborda outros tópicos, embora algumas das pessoas não saibam, os leigos podem não conhecer, não é achar só que, beleza, vamos sentar aqui, vamos focar a câmera. Gente, vocês aí na frente, ó, claquete, vão lá, ação. Não é isso. Na verdade, existe um preparo, tem exatamente os storyboards, a criação de um roteiro. E aí exatamente vem a pergunta. Óbvio, você é craque nas lentes. Mas se você exatamente não tivesse que atuar somente nas lentes, em qual dessas áreas você acha que sairia-se muito bem? É uma área que é até um pouco que eu faço agora também. Na faculdade, né, você tem uns trabalhos que eles são os Uhum, trabalhos maiores. Então, tem o
o filme de terceiro semestre, filme de quarto, TCC, né? Que aí são curtas, são produções maiores, tudo isso. E aí eu sempre fui assistente. Tipo, eu editei esses vídeos e eu também fui assistente de direção, que é você, assim, organizar o negócio inteiro, tá? É você criar cronograma, sabe, é falar o horário de cada um, é tudo isso, entendeu? Assistente. E eu adoro essa parte de, tipo, também, tipo, ficar calculando o tempo, ver o tanto tempo que vai demorar para você gravar a cena, setar a luz, setar a câmera, sabe assim? Isso é muito legal também. Agora é um pouco também o que eu tô fazendo, porque eu também tô ajudando a organizar o negócio inteiro. Só não é tanto com horário, mas é com produção também. Mas exatamente, é dar a sua cara, a sua assinatura também para ajudar o produto, afinal de contas, a ser entregue de uma maneira apropriada ao público e ao cliente, né? Uhum. Isso realmente é inegável. Ô, Júlia, saindo da faculdade, aí você exatamente, cinéfila de carteirinha, consumir ali todas aquelas Bíblias Sagradas. Eu vou dizer um nome aí de uma meia dúzia de pela-sacos, que acho que a maioria do público não conhece. É Brian de Palma, Martin Scorsese, um tal de Steven Spielberg, Bernardo Bertolucci e Ingmar Bergman, alguns desses aí. Se você tivesse que exatamente criar o seu Dream Team de diretores, eu vou te já de botar contra a parede nessa pergunta. Você só pode citar 3 nomes aí, com uma obra de cada um. Em primeiro, Elia Kazan, tá? Vidas Amargas, Elia Kazan, que para mim é uma obra-prima. Eu sou apaixonada, aficionada pelo James Dean. Para mim esse é o melhor filme que ele fez. Ele é maravilhoso, então esse daí tá num dos tops. 2001, do Kubrick, que é filmaço, é um negócio assim. É um filme muito especial para mim também, porque meu pai é muito aficionado por esse filme. A gente assistiu junto e ele me explicando o negócio nanolito, não sei o que, foi toda uma viagem ali. E eu acho que também o Hitchcock, Psicose, que, né, é um plot twist, assim, tipo, absurdo, né? Tipo, é praticamente um dos inventores do spoiler. E assim, se você parar para pensar, né, na estrutura do Psicose, fala assim, gente, que é isso, entendeu? Como assim? O que esse cara fez? É muito bom. Então, 3, ai. Tá bom, saiu-se muito bem, eu não tenho nem que tirar nem pôr, muito pelo contrário, bato palmas e ó, com horror Eu vou passando o fazer tempo. mais um adendo. Eu vou colocar mais um adendo, que é um filme que eu sou muito apaixonada de Sage-Core, assisto, sim, horrores, que eu acho incrível. Quase Famoso, Cameron Crowe. Eu acho Cameron Crowe um diretor, assim, fenomenal, fenomenal. É um diretor que sabe usar trilha, assim, de uma forma, e tudo isso entra ali no Quase Famosos, na época. Nossa, aquilo ali, para mim, aquele filme é maravilhoso. Eu choro toda vez, acho incrível. Cara, é irado, você lembrou bem, Kate Hudson, não é? É, Caraca, esse filme é sensacional. A dica para quem está nos assistindo aí, procurem nos streamings Quase Famosos, é sensacional. Bom, teu conhecimento, teu gabarito exatamente de filmes, eu vou tentar chegar perto, tá? Eu sou cinéfilo também, mas vamos tentar chegar lá devagarinho. E aí, partindo exatamente da seara desse teu conhecimento amplo, que já partiu de berço de família, você chegou lá naquela empresa assim, quase desconhecida, né, que muita gente aí que hoje acompanha o entretenimento começou a assistir um tal de Omelete. Só um tal de Omelete, né? Só isso aí. conhecidinho. Júlia, como é que foi exatamente a sua chegada ao Omelete? O que você exatamente pode nos contar de segredos, de bastidores, no momento em que você chegou e começou, disseram assim, Júlia, toma audiovisual, está na sua mão.
Como é que foi essa missão? Eu ainda estava na faculdade, tá? Uhum, Eu tinha uma amiga minha que trabalhava lá, era estagiária lá. Ela estava na mesma sala que eu. uhum, E aí ela estava querendo mudar de rumo, ela fazia edição, mas ela estava querendo para produção, tudo. E aí ela virou para mim um dia, ela falou assim: eu, eu acho que eu vou ter uma proposta aí, acho que eu vou conseguir um outro estágio. Se uhum, quiser, você tem interesse? Eu posso te indicar. Falei, claro, né? uhum, Me indica aí. Desculpa. Aí ela, um dia lembro que eu tava me arrumando para ir para a faculdade, aí ela veio falar comigo, ela assim, Júlia, é, você tem interesse aqui em trabalhar no Manete? Eu falei, tenho. Ela assim, me manda seu currículo agora. Aí eu mandei. Ela assim, como é que é o seu inglês? Eu falei, meu inglês é ótimo. Tá. É, Aí ela demorou um pouquinho, aí ela voltou assim, era uma quarta-feira, era véspera de feriado. Aí ela assim, você consegue vir amanhã aqui, fazer uma entrevista? Eu falei, consigo, vou. uhum. Aí eu fui, e ela estava saindo, e estava num período que estavam precisando, e não ia conseguir ficar sem ninguém. Aí eu fui, conversei com o Forlane, a gente conversou, ele me deu um teste lá para fazer, com edição, tudo. Aí ele assim, não, vem aí, vamos começar. E aí eu comecei. Foi bem supetão, assim, foi de uma hora para outra, assim, putz, comecei, arranjei emprego. E aí foi muito Cara, legal, e era bem pequeno ainda, acho que não chegava a ter 30 pessoas no Omelete. Foi lá em 2012, faz muito tempo. olha, é impressionante como são as coisas, porque tudo passa num estalo de dedos, né? O tempo flui de uma maneira magistral, principalmente quando a gente faz o que a gente gosta e gosta do que a gente faz. Sim. Então, vamos relembrar um pouquinho exatamente para quem está aqui nos acompanhando, dar exatamente ênfase e foco à sua carreira, à sua passagem lá dentro do Omelete. Bom, você chegou meio que nesse sopetão, caiu do caminhão da mudança, ó, Júlia, agora é contigo, se vira aí. Mas exatamente, Júlia, como é que foi esse processo de você identificar a linguagem, a dinâmica e, óbvio, o interlocutor, vamos dizer assim, próprio para cada notícia? Como é que se deu mais ou menos esse processo de, vamos dizer assim, ajustes, de refinamento da linguagem do Omelete por sua parte como profissional de audiovisual? É, eu acho que, assim, uma coisa que é muito, foi muito bom para mim é que a produção lá é muito intensa, né? A gente tem todo Uhum, dia, né? Pô, todo dia tem vídeo novo. Antes não era assim, mas a produção sempre foi muito intensa, sempre tinha muita coisa para uhum, fazer, né? Então, isso de estar sempre fazendo alguma coisa só ia te melhorando, entendeu? Então, assim, uhum, eu comecei fazendo entrevistas, né? Aí uhum, passei a editar alguns Omelete TVs, aí eu editava o Hyperdrive, aí comecei a pegar mais uhum, Omelete TV, tudo isso. E como você tinha que fazer, entendeu? O negócio tinha que andar, né? Não pode parar. uhum, Então, sempre uhum, assim, as pessoas olhavam, você tinha aquele feedback, você aprendia, você fazia, entendeu? E você ia melhorando. A cada vídeo que você ia fazendo, você ia uhum. melhorando. Então, acho que assim, é, foi o fazendo, foi o assistindo, entendeu? Assistindo tudo que os outros estavam fazendo também, né? Que sempre teve mais de um editor. E, e é isso, é aquele treino, né? É sempre o treinando e não para. É um negócio assim, vai fazendo que uma hora vai dar certo. É o treino prático para exatamente conseguir continuar a evolução constante. Bom, hoje, quinta-feira, a gente tem tradicionalmente o TBT aí pelas redes. Nós publicamos o nosso TBT aqui hoje também. E você exatamente contou uma curiosidade muito interessante, é óbvio. Para quem está nos acompanhando, gente, a pauta ela existe, mas eu gosto de dar uma mexida na pauta, porque eu gosto de exatamente deixar o convidado contra a parede, no bom sentido.
Você mencionou exatamente que começou ali nos ajustes, passando por algumas entrevistas também, acompanhando o ritmo, porque afinal de contas vocês, num determinado momento, durante um longo período, ditaram tudo que a cultura pop nacional é hoje. Isso é fato e é inegável. Mas agora, Júlia, eu preciso saber de você, ali de trás das câmeras, qual foi aquela entrevista que você viu o convidado ou convidada e pensou assim, gente, eu não acredito que é essa pessoa que está aqui, está dando a entrevista para gente, que você, digamos assim, tremeu um pouquinho de trás das lentes. Existe esse momento e se existe, quem foi? É, acho que assim, tem mais de um, tá? Eu vou Pode falar mencionar o que foi. aqui o primeiro para mim que foi muito legal, assim, a gente estava indo almoçar e aí o Forlani virou para mim e falou assim, hoje, como é que tá na faculdade, né? Você tá, como é que tá o horário, né? Você vai precisar chegar mais cedo, alguma coisa que às vezes precisava chegar mais cedo. Eu falei, não, hoje tá tranquilo, porque ele assim, a gente vai fazer uma entrevista com o Fernando Meirelles, quer ir? Aí eu já abri o olho e falei, claro, não, vamos, quero. Aí a gente foi fazer, né, a entrevista, eu lembro que foi num hotel ali na Paulista, e era aquele filme dele, acho que 360, acho que era isso. Uhum, uhum. E aí eu tremi um pouquinho ali, porque era a primeira vez, eu tava fazendo som ali, eu falava assim, meu Deus do céu, não posso cagar nada aqui, meu Deus do céu, deixa. E aí eu fiquei muito nervosa, mas foi muito bom ali, foi muito legal. E tiveram mais, assim, eu acho que um também que eu pirei muito foi o Michael B. Jordan, que eu sou muito, muito fã dele, eu sou aficionada por Friday Night Lights, que é uma série que ele fez lá no início, ele era bem novinho. E aí Uhum. nossa, pirei muito, assim, com ele. E tô pensando em mais alguém, assim. Eu acho que foi isso. O do Fernando Meirelles, eu acho que foi o que eu fiquei mais nervosa, porque era o meu primeiro, era a primeira vez, assim, tava assim, sentindo a responsabilidade de estar fazendo ali o negócio, estar fazendo entrevista. Se você errar, errou, não tem como repetir o negócio. E ele é super gente boa, nossa, super tranquilo, é ótimo. Aí depois você vai acostumando, você vai fazendo o negócio. Vira exatamente profissional, quase não sua mais, entra, e a gente É, vai pegando a manha da coisa e da situação. Exatamente, ó. Maiqueira está colocando, eu realmente faço aqui um testamento, dou meu testemunho também que Forlane é a melhor pessoa do mundo. É uma dama, todos os termos. Eu tive a satisfação e a honra de entrevistá-lo por algumas oportunidades, sempre fui muito bem atendido. É o que a gente vê na tela, é o que ele é ao vivo. É ou não é, Júlia? o paizão. Ele tá Pois é. sempre E tomando aí, conta. pois é, um apreço e um carinho muito grande que todo público tem é com justiça. Bom, Sim. aí agora a gente vai sair do TBT, vamos continuar seguindo nesse trem dessa entrevista, porque tem aqui algumas curiosidades também que eu quero tirar essas dúvidas contigo. Saindo um pouquinho do Omelete, mas falando da parte técnica, Júlia, quais conselhos e dicas você pode hoje, de repente, vamos dizer, compartilhar, contar aqui um pouquinho para quem está nos assistindo, dicas que você dá para a pessoa que quer exatamente ir para frente da câmera, mas principalmente para quem está por detrás dela. O que, que você vê hoje no mercado que, de repente, se você puder dizer assim, olha, fuja um pouquinho desse modelo, desse formato que está batido e aposte um pouquinho mais nisso. O que, que você pode considerar? Eu acho que, primeira coisa, para você ir para frente das câmeras, é exatamente isso, né? Hoje a gente tem é muita gente, é muita coisa, né? Tá muito saturado, assim, o mercado. Então, acho que é assim, tenha muito bem definido o que que você quer falar, sabe assim, para quem você quer falar e, e faz, sabe? Faz, tenha constância.
tem ideias, investe, sabe assim, investe seu tempo. Se é um negócio que você quer, vai, sabe? E eu acho que para quem está por atrás das câmeras, isso é até um conselho Uhum, também que eu dou para quem quer estar na frente. uhum, Assiste muita coisa. Tipo, assiste tudo que as pessoas estão fazendo, assiste tudo, sabe? Acho que é um negócio assim, é um, é uma lição de casa, né? Mas ao mesmo tempo é muito gostoso, né? Porque a gente ama fazer tudo isso. Mas eu tinha um professor meu que ele falava isso. Ele dava a prova dele era assistir 6 filmes e você tinha que falar sobre esses 6 filmes. Ele falava assim: o estudante de cinema precisa assistir cinema, entendeu? E eles não assistem mais. Então, eu vou fazer pelo menos 6 filmes, eu sei que eles vão assistir. E é meio que isso, eu acho que a gente tem que, tipo, o conselho é esse, assiste tudo que você pode assistir. Por exemplo, você vai focar em YouTube, então assiste tudo de YouTube, assiste cinema também, assiste tudo que está sendo feito. Entendeu? Por exemplo, acho que hoje a gente tem o TikTok, né, que é uma febre, é um uhum, negócio absurdo. Assiste muito o TikTok, porque tudo que está sendo feito ali é muito interessante. Pode trazer uma ideia para você uhum. fazer alguma coisa no Instagram, entendeu? Ou fazer alguma coisa para o YouTube. Eu acho que o negócio é isso, assim, você tá sempre ligado, vê tendências, e mesmo se você for assim, para trás das câmeras para fazer cinema, TV, né, outras coisas, assiste, tenha embasamento, tenha referência, porque também no momento de você ter ideia, se você tem esse conhecimento, nossa, é tudo muito mais fácil aí, ó. O Vai que me conhece, eu sou campeã em assistir séries. A gente Assisto vai falar tudo. daqui a pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho de séries, porque tem muita pergunta para eu te fazer nesse quesito. Bom, e aí passando exatamente para um outro ponto técnico também, o que conta mais, o talento do comunicador ou exatamente o aparato tecnológico, Júlia? Porque hoje também existem diversas tecnologias, de diversos moldes para poder, vamos dizer assim, facilitar o trabalho de quem quer passar uma mensagem, mas também não adianta nada você ter o equipamento de ponta se você não tiver o mínimo de talento para poder executar aquilo que é necessário. A pergunta é: e aí? Você, exatamente como uma pessoa que está ali do lado de trás e ajuda e julga um pouquinho também nesse ponto. Qual é o teu pesar nessa questão? Eu acho que, né, hoje com o celular todo mundo pode produzir, todo mundo pode fazer. Eu acho que assim, tem talento no meio, mas não tem só talento. Eu acho que também tem muito esforço, tem muito conhecimento, tem muita, sabe assim, eu acho que é muita coisa envolvida. Eu acho que toda produção, independente da onde que ela tá, se é internet, se é TV, tudo, eu acho que toda produção tem que ter o mínimo de coisa boa, vamos dizer assim. Então, assim, tem que ter um som legal, tem que ter uma imagem boa, tem que ter isso, porque o espectador já se acostumou com isso. Sabe assim, quando a gente está assistindo, pode ser um vídeo no YouTube, você fala, puta, esse som aí tá todo chiado, tá todo zoado, você já sabe isso, Exato. entendeu? É um negócio que a gente já se acostumou, um negócio que a gente não tinha antes, mas agora a maioria das pessoas já acostumou e talvez ela nem perceba, sabe assim, que fala, ah, nossa, a imagem tá ruim, sabe? Aquilo incomoda, mas por quê? Entendeu? Tipo, não foi filmado. Então, sim, tem que, por exemplo, agora, produção tem que ser tudo Full HD, entendeu? Você tem que ter um Uhum. som bom. Então, isso também influencia, sabe? Assim, e não necessariamente você precisa ter um equipamento de, nossa, última geração, tudo, não precisa. Mas você precisa pensar no mínimo, entendeu? Pensar no que fica bom. Tipo, as pessoas têm que te entender e tem que estar numa imagem legal, né? E, Bacana. e aí eu acho que também, né, isso de estar na frente das câmeras é muito de treino, é muito. Vai fazendo, vai olhando o que os outros estão fazendo, como que os outros se comportam, sabe assim, você vai melhorando aos poucos. Tem gente, né, que já
realmente tem aquilo de talento, né, que já começa, mas tem muita gente que vai adquirindo, que consegue, sabe, assim, estudar dicção e como se Uhum. portar e tudo isso e vai conseguindo. Tem gente que consegue, que é ótimo, né? Pois é interessante porque, como você falou, nós estamos vivendo um momento em que todos estamos aí passando pela pandemia, infelizmente, e uma distração bacana é exatamente as lives, são as entrevistas e tal. E, cara, tem cada entrevista, tem cada bate-papo que a gente pode, às vezes, guardar com tanto carinho. Às vezes tem aquela coisa que a gente diz assim: não mais, muito obrigado, chega, tchau, tô cancelando essa assinatura. E É bem exatamente, isso. Júlia, por falar em assinatura, eu preciso perguntar, porque a gente já mais ou menos deixou as dicas aqui para o público, de uma maneira muito natural, o seu estilo, as suas observações sobre as questões técnicas e apuradas. Mais exatamente na hora de entregar o produto final. Se você pudesse definir a sua marca registrada, está aqui uma entrevista, um Hyperdrive, um Omelete TV com selo. Pá, Júlia Delbel de qualidade. Como é que você definiria exatamente a tua marca, minha amiga? Eu acho que uma coisa que eu sempre fui muito bem nesse ramo, né, do audiovisual, foi Insert, que por eu ter muito conhecimento mesmo, realmente assisti e assisto ainda muita coisa, Insert, pensar em piada, em o que colocar ali, então isso eu acho que é um negócio que eu tenho, que ficou comigo. Graças a Deus. Então agora eu sei de onde vinham aquelas piadinhas que hoje viraram GIFs aí famosos, quando exatamente todo mundo estava no suspense. Mais ou menos isso. Não era só eu, mas, né, teve muita coisa que fui eu. Ô, Júlia, bom, e exatamente tudo isso, todo esse profissionalismo, essa competência sua, te levou a novos degraus, a novas alturas, pela sua competência e o seu esforço. E exatamente um dos momentos assim de maior demanda do profissional de audiovisual do mundo nerd é, perdoe minha expressão, mas é aquele inferno delicioso chamado Comic Con. Precisamos falar de Comic Con. Júlia, como é que era para você, minha amiga, exatamente executar a gravação, fazer a edição com muitas das vezes fatores que fugiam ao seu controle? Cara, a CCXP, assim, eu digo CCXP e Comic Con San Diego também, tudo isso, assim, era uma época de maior loucura, assim, lá dentro, só que era uma delícia, porque, né, eu, como muito nerd, eu tava ali, era um negócio que eu tava trabalhando, mas eu também tava consumindo, né, tudo aquilo ali. Então, é assim, era, eu tive as primeiras coberturas que eu fiz, eu aprendi muito bem a fazer isso, que é a dosar o seu tempo. Então, saber exatamente o que tem que pegar, como que tem que pegar, e tem que gravar tal coisa, e o que tem prioridade, e, e sair, já logar, ou já enviar, né? Tem muita coisa que a gente gravava e já enviava para cá, entendeu? Quando estava lá fora. Então, assim, é, como é que se diz? É cansativo, né? Porque é correria, é edição, é tudo. Mas ao mesmo tempo é uma delícia, é muito gostoso. Porque aquilo ali né, é tudo que alguém queria estar vendo, assim, né? Tipo, nossa, é demais. Pois é, eu lembro, foi recente agora que você publicou um momento de bastidores com a Natália Bride, a equipe, a Patrícia e o Fábio Gomes, vocês tentando gravar alguns inserts próximos da linha do metrô. Cara, do metrô não, desculpa, do VLT. Mas
Aquilo ali te deu um trabalho, hein? Te deu uma Nossa, canseira. aquilo ali foi em San Diego ano passado. Era um trem que eu acho que ele ficou uns 10 minutos passando, assim. Só que ele tava passando do nosso lado, não dava, ele tinha um apito, assim, ficava apitando, a gente ficou lá, tipo, desligamos, ficamos lá. Porque a gente tava no meio da gravação, exatamente no meio. Então ficamos esperando lá o trem passar. E não adianta, não dava nem para ouvir a gente se falando de tão alto que tava o negócio. Nossa, eu ficava assim, tampando meu ouvido, que doía meu ouvido. É muito bacana quem puder, quem for seguidor da Júlia, dar uma olhada, porque é um bastidor muito engraçado para a gente aprender como o profissional do audiovisual sofre. Não é só quem está na frente da câmera, não. Principalmente quem está atrás. Minha amiga, bom, você exatamente trabalhou com uma equipe maravilhosa, com talentos que ajudaram a ditar os rumos do consumo do entretenimento nerd no país. Você viu rostos entrarem e saírem e viu talentos também desabrocharem ali dentro. Formou amizades que até hoje perduram, graças a Deus, são laços inquebráveis com as pessoas que você conheceu e trabalhou lá dentro. Mas é óbvio que às vezes nem tudo também são flores. Quem é que te dava mais trabalho assim na hora de gravar um take? Quem era exatamente aquela criatura, aquela figura assim encantada que você dizia assim, não, por favor, um pouquinho mais para cá. Ele ia para cá. Não, por favor, fala mais alto. Eu falava mais baixinho. Como é que era exatamente isso? Cara, eu acho que assim, chegou um ponto onde todo mundo ficou muito bom, sabe assim, ninguém mais dava trabalho. Mas no início, o que eu tinha muito trabalho era o Hyperdrive, e era assim, geral. Porque todo mundo começou a fazer ao mesmo tempo, e antes, né, se gravava só o Omelete TV. Então era um bate-papo, né? Era um negócio muito mais tranquilo. O Hyperdrive não tinha texto. Então tinha que ficar lendo texto, era muito erro. E assim, demorou muito tempo para todo mundo, tá? Era assim, todos eles erravam muito, porque é difícil, né? E você apresentando sozinho, falando direto, era outro estilo do que eles faziam antes, né? Aí era todo mundo, era difícil. Eu lembro que tinha até eu ficava guardando os erros de gravação que ficavam, que eram muitos, muitos naquela época, era demais, assim. Mas era bem legal, era divertido gravar. Pois é, eu lembro que vocês tinham exatamente, às vezes na semana, nos premiavam com esses erros de bastidores e era muito, muito engraçado. É um quadro que a gente sente falta de fato. Bom, antes da gente entrar na seara da nerdice, aí também tem um tema interessante, que até não está na nossa pauta, mas que eu acho mais do que justo a gente trazer. Porque o cinema exatamente nos proporciona perceber exatamente quais são os tons, quais são os diálogos que os diretores têm conosco, público, tanto diretores masculinos quanto diretoras femininas. Você listou aí pelo menos o teu top 3 de diretores masculinos. Mas se você pudesse exatamente trazer à tona diretoras, nem que sejam pelo menos duas diretoras, mulheres, e pelo menos uma obra de cada uma, quais você poderia citar, Júlia? E por quê? A Catherine Bigelow, eu adoro ela, mas por causa de Caçadores de Emoção, que pra mim é assim, é um dos melhores filmes de ação já feitos. Keanu Reeves e Patrick Swayze, aquilo ali é uma obra de arte, aquele filme nossa, que coisa maravilhosa. Inclusive tem uma série na Netflix que chama Love Sick, que um início de um episódio, acho que é o terceiro episódio, o cara encena o filme inteiro para um amigo, o Caçadores de Emoção, e é maravilhoso, é perfeito, é uma cena incrível. E outro Sensacional. que para mim também, quando eu assisti, é a Sofia Coppola com Virgens Suicidas, que quando eu assisti aquele filme, nossa, que filmaço, que filme maravilhoso, meu Deus do céu. Ela é uma delicadeza, assim, é, ela é perfeita, assim. Ela Cara, fez uma atuação péssima em Um Poderoso Chefão 3, mas ela é uma diretora maravilhosa.
concordo contigo. Realmente, você trouxe aí, cara, Caçadores de Emoção, uma aula de cinema. Pronto, põe aquilo ali. Agora deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Vamos entrar na seara da polêmica já. Remake ou não remake? Por quê? Cara, é... é difícil essa pergunta. Eu até tô pensando agora, algum remake que eu gostei muito. E tem remakes que a gente nem sabe que é remake. Por exemplo, o Scarface do Al Pacino é um remake, é um filme maravilhoso. Pois é, Mas, filmaço. exatamente, mas é um filme que foi adaptado para época, entendeu? É outra coisa, né? Na Tipo, outra não é só linha, uma então. cópia. Eu Uhum. até sou a favor de remake, tá? Só que é, eu acho que você tem que saber, você tem que ter um propósito para fazer aquele remake. Não adianta só fazer um remake. Acho que um remake que a gente pode citar, que é péssimo remake, que não tem nenhum propósito, é o Psicose do Gus Van Sant, que ele simplesmente pegou o filme original e copiou, e aquilo ali é um horror. Entendeu? Você não pode fazer aquilo. Não pode. Prefiro não comentar. Exatamente. Mas quando você tem uma interpretação daquilo, entendeu? Quando pô, você pega as qualidades e ressalta. Por exemplo, o remake do Vingador do Futuro também não é muito bom. Eles tiram a parte de Marte, que você fala, putz, tudo que eu gostava no filme era a parte de Marte, como é que você tira essa parte, entendeu? Quatro. Então você tem que assim, você tem que pensar no que você está fazendo, tem que ter um propósito e você tem que ressaltar o que foi muito incrível naquilo. Não adianta só, né, refazer o negócio. Então eu vou dizer que eu sou a favor, mas com ressalvas. Então, deixa eu vou te fazer passar mais aperto Ai, ainda, meu Deus. tá? Vou jogar uma bomba nuclear. Robocop de José Padilha. Na sua opinião, tá? Um papo entre amigos informalmente. Esquece que estão nos acompanhando. Ninguém vai saber disso aqui, não. Só vai ficar gravado na internet. Mas, Júlia, por que Robocop deu tão errado? Cara, eu acho que eles tiraram toda aquela parte suja, aquele gore, sabe, aquela coisa que é meio feia até do Robocop original. Overrated. Eles deixaram tudo bonito. Eu acho que esse para mim foi o maior problema, entendeu? E se tivesse trazido pra cá, se tivesse, sabe, assim, tipo, era só enfeiar tudo, eu acho. E eu não acho que é um filme ruim, se ele não se chamasse Robocop, sabe? Eu acho que esse que é um problema grande, assim, entendeu? Que ele Podia não chamar é Super Posição. exatamente, sabe assim? Tipo, outra coisa que eu acho que seria ok, mas eu acho que pra mim um problema muito grande desse filme é isso. Tirou a parte feia, sabe? Eu lembro que eu sentia muita aflição quando era criança, assim, assistia na sessão da tarde, era um filme que me dava aflição. É até um filme que eu, sabe, eu não me sentia muito bem assistindo, era um negócio meio estranho, assim. E esse filme não, ele é tudo clean, ele é tudo bonitinho, sabe? Eu acho que perdeu a essência do, do primeiro, assim. Pois é, Paul Verhoeven sabia fazer a crítica, vide o próprio Tropas Estelares, que tudo bem, virou um filme cult quase que B, É, mas ele ainda assim perdura durante todos esses anos com a mensagem própria. É o consumismo, são os exageros desenfreados de mídia, governo, N outros fatores que, como você apontou muito bem, foram enxugados das versões que a gente viu, da versão que a gente viu do Robocop. Bom, Júlia, a gente está caminhando para a reta final. Agora sim, agora que o bicho vai pegar a chapa, vai esquentar. Prepare-se, porque a partir de agora é isso aí, mano. Arquivo confidencial com a Júlia. Não, mentira. Mentira. Aqui não rola isso. Mas eu vou exatamente te fazer perguntas sobre o mundo nerd geek. Vamos ver o quão atento você é. Escolha um mundo para viver. Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis ou Harry Potter? não, Star Wars, sempre. Não tem dúvida, Guerra nas Estrelas é minha paixão. Passou com, passou com louvor. Então
Agora que você apontou o caminho, eu vou perguntar qual a trilogia de maior importância e qual, se você pudesse, jogava no lixo e passava longe de Star Wars. Para mim, os originais vão ser sempre os mais importantes, aquilo ali. Toda vez que eu assisto o primeiro, eu imagino que não foi nos anos 70 assistir aquilo, entendeu? Eu imagino que, nossa senhora, dá vontade de chorar, assim, de pensar, tipo, as pessoas indo no cinema assistir aquilo, entendeu? É um negócio, tipo, absurdo. E o Lucas tá me Pois é, zoando, eu odeio o só. tá te entregando. Não, não, ô Lucas, eu vou fazer de conta que eu nem li esse comentário que eu tenho, olha, um respeito pela Júlia, já vou precisar olhar a Júlia de maneira diferente. Não, é mentira, é mentira, é mentira. Odiei Han Solo, odiei Han Solo. E Júlia, o que eu jogaria no lixo é o 1, 2 e 3. Eu acho que são. Acho que perdeu a mão ali. Eu não gosto do Anakin. Eu acho que tem coisa que dá pra jogar fora. Acho que ficaram até às vezes uns filmes meio chatos. Né? Não, perderam a mão. Não, não consegui. pois é, infelizmente. Bom, e aí, agora eu preciso também mudar um pouquinho a chave e perguntar: seriados de comédia, vamos lá, quero saber o porquê. Escolha entre Seinfeld, Friends ou The Office. The Office. The Office é. Até inclusive eu reassisti agora inteiro The Office. Praticamente inteiro e como é genial. Nossa, é assim, pra mim é uma série, meu Deus do céu, que para mim é genial. O Steve Carell ali, ele é assim, gente do céu, ele é muito bom. Ele é muito bom. É incrível como ele consegue fazer um personagem que você odiaria ele normalmente, mas ele é tão carismático, ele é uma pessoa tão boa que você ama ele ao mesmo tempo. É incrível, é perfeito. E cada personagem ali do The Office tem um pontinho assim, que é um encaixe ali, eu acho incrível. Sensacional. Tá Isso aí, que eu eu, vou eu até amo rever. Friends e Seinfeld, tá? Não, eu sou apaixonada por Friends e Seinfeld. Seinfeld pra mim é um negócio incrível. Pois é, eu estou colocando exatamente a dificuldade, o nível máximo para você tentar aí dividir um pouquinho do seu gosto conosco. Júlia, Clint Eastwood, atuando ou dirigindo? Dirigindo. Eu amo ele atuando, mas é que pra mim, tipo, sei lá, sobre Meninos e Lobos, assim, eu acho que é uma obra de arte, é um negócio, eu acho ele fenomenal. Fenomenal, fenomenal. O Menina de Ouro, assim, ele como diretor e assim, ele é perfeito como ator, eu acho que, né, o Faroeste não seria o Faroeste sem ele. Ele é um dos, né, não tem como, mas ele dirigindo, nossa senhora. Os Imperdoáveis, aquilo ali é tipo, meu Deus do céu, nossa senhora, que filme maravilhoso, Cara, você já me deu ideia exatamente para maratonar o final de semana que você não faz nem ideia. né? Bom, e aí agora exatamente como crítica de séries. Game of Thrones, olha a polêmica, porque é a sua foto de capa da entrevista. Game of Thrones agradou ou não o final em seu ponto de vista? Cara, é assim, eu tenho o problema pra mim de Game of Thrones não é o final em si, né? Tipo, o final de cada personagem. Eu não tenho esse problema, tá? Assim, claro que não é completamente perfeito, mas assim, é entendível. Pra mim, o maior problema é que, assim, claramente as duas últimas temporadas tinham que ter sido, tipo, 5, entendeu? Tipo, se fosse nessa quantidade de episódios. É tudo muito rápido, né? É tudo. Eles não desenvolveram o negócio. E assim, Game of Thrones, pra mim, é uma das minhas séries preferidas. Nossa, foi. É muito triste pra mim o final. E eu acho que teria sido a grande série, tipo, de todos os tempos, a maior série, se não fosse por essas duas últimas temporadas. Tipo, com certeza. Eu acho que o episódio da Batalha de Winterfell ali é assim, uma decepção. Sim, meu Deus, como é que fizeram aquilo?
Mas eu acho que é isso, eles apressaram um negócio que não precisava ter sido apressado. Entendeu? Tinha que ter tido mais. George R. R. Martin foi esperto ou não em deixar a série? Fala, vai, meu filho, vai na frente. Vai que eu vou ver Cara, como é que você vai ele sair. foi muito esperto, porque agora ele pode corrigir tudo. Tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pegar assim, ele pode fazer uma pesquisa de campo, falar assim, tudo que vocês odiaram, tá bom, então vou mudar tudo isso aqui, pronto. Ele pode corrigir tudo. Mas vai demorar ainda, né? Ele Espertíssimo. não consegue. Tá todo mundo ansioso para ele dizer assim: vai, meu filho, vai, ganha o mundo para todo mundo te julgar. Sim. Ô, Júlia, documentários ou minisséries? Cada um tem a sua linguagem própria. Porém, para você, o que te apetece, o que te instiga mais? Um documentário sobre um atleta, sobre uma figura ilustre, ou exatamente uma minissérie e por quê? Eu prefiro documentário, tá? Eu acho que a minissérie, ela às vezes romantiza muita coisa, tá? Eu acho que, por exemplo, você tem o O.J., tem aquela série, né, do O.J., do American Crime Story, que é muito boa, é Uhum, incrível, mas você tem o uhum, 3430 da ESPN, que acho que são 5 episódios, uhum, entendeu? Aquilo ali é fenomenal, entendeu? E eu já sou muito fã, muito fã de documentário. E mesmo que, né, a gente sabe que o documentário não é completamente real, eu acho que ele uhum. não é tão romantizado que nem essa série, sabe? Eu acho que você vê, eu tenho, não sei se você tem isso, mas tem muita coisa que eu tô assistindo, tipo, a vida de alguém, aí você vê, você fala assim, eu tenho certeza que esse diálogo nunca aconteceu, sabe assim, que tipo, é só para a história, entendeu? Então essa sensação eu não gosto muito de ter. Eu assisto, eu adoro, tá? Mas eu prefiro documentário, Bom, então eu vou te perguntar: você já assistiu The Last Dance? com certeza. E aí? Maravilhoso. Olha, eu sou cria dos anos 90. Eu também. É porque, infelizmente, eu esqueci. Eu ia te fazer uma inveja, mas eu posto, eu marco você, tá? Eu tenho um item aqui que pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Mas é um retrato digno exatamente de Michael Jordan e o Chicago Bulls pelos seus olhos. Eu acho. Nossa, eu Eu também, né, sou cria dos anos 90 e, cara, o Michael Jordan, ele era, tipo, eu nunca assisti basquete, eu nunca fiz nada e, assim, ele transcendeu, ele era sabe assim, ele era outra coisa. E eu achei esse documentário, eu achei isso fenomenal, fenomenal, que mostra altos e baixos, mostra no que ele acertou, mostra o que ele errou, mostra tudo, entendeu? É muito bom, muito bom. E eu acho muito legal que é, não só ele, né, mas os outros integrantes do Chicago Bulls ali, porque né, são muito importantes também, que eu não conhecia, Uhum. eu só conhecia ele. E o que eu achei também muito legal é, tipo, eles revisitando aquilo, eles falam assim, não, realmente, eu fui chato, realmente eu errei. Isso é muito legal, né, deles assumirem, assim. Tá todo mundo exatamente elogiando o teu conhecimento, é óbvio. Também. Eu sei que você consumiu de tudo um pouco, e é por isso que a gente tendo esse papo agradabilíssimo hoje. Júlia, a gente está entrando nos 5 minutos finais. Cara, eu tô assim com o coração na mão, porque eu tô com pena de ter que encerrar esse diálogo. Mas eu preciso, antes de encerrar, encerrar com uma pergunta, tá? Mais pessoal para você. Dado todo o teu conhecimento, a tua gama de entendimentos e vivências, você consideraria exatamente tornar-se uma docente na área num futuro em breve ou não? Vou admitir que eu não pensei nisso. Nunca pensei nisso, mas pode ser. Eu acho que, né, possibilidades na vida a gente tem um monte, né? Mas não sei, não está no futuro próximo.
Vamos acompanhar, o futuro vai editar e vai dizer. Júlia Belbel, como muitos dos amigos a chamam, vou perguntar aqui carinhosamente, a partir de hoje, posso chamá-la de Belbel também? Pode, claro, fica à vontade. Muito obrigado pela honra. Mas, minha amiga, chegamos aqui aos 4 minutos finais. Eu gostaria exatamente que você deixasse as suas considerações desse diálogo e despedisse do nosso público para exatamente a gente poder sair lavado desse bate-papo maravilhoso da noite de hoje. Por favor, Júlia. Foi uma delícia falar com você. É muito bom falar de cinema, de nerdice um pouquinho, né? E foi um prazer. Espero que tenha sido interessante também para as pessoas. Sem sombra de dúvida, foi, com certeza. Vamos, no futuro, passar mais um pouquinho também. Vamos marcar uma segunda parte? Sim, claro. Né? Acho que vale a pena. O Ryan também está aí prestigiando o bate-papo. Obrigado também a todos que aqui passaram, o dublador Mauro Horto, Rafa Noga, a nossa diretora Flávia Medeiros, também todo mundo que nos acompanhou. Propaguem a palavra da Júlia com esse bate-papo, porque realmente é de extrema importância a gente trazer uma mulher competente, uma mulher que tem ali a sua assinatura impressa em todos os seus trabalhos, que possa servir de incentivo para outras jovens que aspiram aí exatamente no mercado do audiovisual. Então, Júlia, eu me despeço de você com uma alegria enorme. Obrigado realmente pelo carinho, pelo tempo, pela atenção. Obrigado mesmo. Dê lembranças ao Bruce por todos nós. Obrigado mais uma vez por participar, minha amiga. Eu que Alguma agradeço. Consideração? Um beijo para alguém aí em especial da plateia. Um beijo para todo mundo aí, né, que apareceu, o Ryan, o Mike, o Léo também, o Lucas, o Diego, tô morrendo de saudade dele. Então, Júlia Delbel, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pelo carinho. Eu vou te remover, então, para poder dar os recados finais, mas muito obrigado mais uma vez. Vamos marcar mais à frente essa segunda parte do diálogo. Até lá, eu vou estudar mais um pouquinho para estar à sua altura. Boa. Obrigado mais uma vez, minha amiga. Eu que agradeço. Beijo no coração. Bom descanso, boa noite. Muito obrigada. Com licença. Você também. Tchau, tchau. Amigos, então nós tivemos a honra e a satisfação de conversar, conhecer mais um pouquinho sobre essa exímia e prodígio profissional no ramo do audiovisual chamado Júlia Delbel, uma pessoa que exatamente tem aí no mundo nerd escrito também o seu capítulo com todo louvor e todo merecimento. Agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam ao vivo, você que vai acompanhar o diálogo posteriormente também, é muito válido. Mas, galera, nos recados finais, lembrando que se a sua cidade está num momento de flexibilização das medidas do combate ao coronavírus, ainda assim, use a máscara, é um item essencial para o dia a dia. A máscara é usada acima do nariz, a máscara não é usada assim ou assim. Proteja, se o inimigo é invisível, mesmo que você não manifeste os sintomas, você ainda pode transmitir a doença para seus amigos e familiares. Então, cuide-se, faça uso do álcool em gel, lave as embalagens que você compre dos alimentos, qualquer coisa que você traga para casa, faça a sua higiene, não esqueça de lavar os cabelos também. Bom, eu, Edgar Borges, anfitrião e âncora deste espaço do PopFan Entrevista, agradeço a todos vocês mais uma vez pela presença, um beijo no coração de cada um, até breve, a gente se vê. Fui!